Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na congregação Nova Campinas do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos a revista das lições bíblicas classe de adultos da CPAD. Estamos no terceiro trimestre de 2024 e o título desse trimestre, o assunto que vamos estudar nesse trimestre é o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos no livro de Ruth e Esther para a nossa geração. E hoje nós vamos estudar a lição de número 2, o livro de Ruth. Na lição passada, lição número 1, nós tivemos um vislumbre do livro de Ruth, do livro de Esther, algumas comparações. E hoje nós vamos começar a estudar o livro de Ruth. Textual. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que o homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Verdade prática. Servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Guarde bem essa verdade prática. Ruth, capítulo 1, versículo 1 a 5, a nossa leitura bíblica em classe. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Vamos à introdução. A introdução desta lição nos diz: o livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem, fonte de inspiração para judeus e cristãos ao longo dos séculos. O livro narra uma história de amizade, amor e redenção. Uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Ele transforma a tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Ruth nos apresenta Jeová Jiré, o Deus que provê. Então já temos aprendido um pouco disso na lição passada. É o Deus que faz do impossível o possível. Porque, veja bem, meu amado irmão, embora estejamos estudando os 2 livros da Bíblia, cujo título são o nome de mulheres, apenas esses 2, os outros não. Existe livro com nome de personagens. Samuel, 1 e 2 Samuel, os profetas todos por nome, tanto os maiores como os menores, exceto a Lamentação de Jeremias, mesmo assim vem a citação no meio, e outros pelo seu estilo literário, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, o Gênesis, que é o começo, Deuteronômio, repetição das leis, Número, porque naquele início daquele livro fala da numeração do povo, Levítico tem uma citação aos deveres dos levitas, enfim. Mas os 2 que têm o nome de mulheres são esses. Mas em qualquer livro da Bíblia, o que nós precisamos ver nas páginas desse livro é Deus agindo de alguma forma em prol do seu povo para que os seus propósitos sejam realizados. Por isso ele diz aqui no final da introdução: ele transforma a tristeza em alegria. O que significa isso no livro de Ruth? A morte de Elimeleque, a morte de Malom, a morte de Quilion, a viuvez de Ofra, a viuvez de Ruth, a viuvez de Noemi.
Isso é muito triste. Mas para Noemi e para Ruth, que se converteu ao Deus de Noemi, ao Deus de Israel, Deus depois transformou a alegria quando houve a remissão por parte de Boaz, que nós vamos estudar aqui não só durante esta lição, mas nas próximas lições. Então tudo transformou-se em alegria. Perdas em ganhos. Noemi era rica, com o seu marido Elimelec, tinha uma boa condição social, foi embora para Moabe, perdeu seu esposo, perdeu seus filhos e voltou pobre. Tanto é que ela pede até para ser chamada de Mara ou amargurada. Passou a ser uma pessoa pobre, que dependia de Ruth para catar o resto das coisas que caíram na plantação de alguém para trazer comida para casa. Mas depois Deus deu abundância, mais uma vez, com a questão de Boaz, fazendo a remissão de tudo aquilo que era de Elimelec e de Noemi e de sua família. E derrotas em vitórias. E está tudo isso que nós falamos. Tristeza, perdas. Deus é o que pode mudar esse quadro. E vamos ver isso aqui durante esse trimestre, tanto no livro de Ruth e depois no livro de Esther também. Vamos aqui para o primeiro ponto da lição, é a organização do livro. Na Bíblia hebraica, existe a Bíblia hebraica, existe o Antigo Testamento no hebraico. Pastor, o Antigo Testamento hebraico é diferente do nosso? Não. Nós protestantes, a Igreja de Cristo, ela tem o Antigo Testamento hebraico como as escrituras hebraicas, que a Bíblia hebraica, que para eles é só o Antigo Testamento, já que eles não creem em Jesus, não creem no que está escrito no Novo Testamento, ainda não creem, porque um dia crerão, o Antigo Testamento, né, o que pesa a Bíblia hebraica, é igualzinho, mas há uma divisão diferente de livro que nós vamos ver aqui. O livro de Ruth pertence à terceira divisão, ou seja, da Tanakh, a Bíblia hebraica, que é composta apenas nos livros do Antigo Testamento, da Bíblia cristã. Essa terceira seção é chamada Ketuvim, ou agiógrafos, ou geógrafos, escritos. A primeira seção é a Torá, Pentateuco, e a segunda é Neviim, profetas, como está bem claro em Lucas 24, 44, e vamos para a primeira citação bíblica da lição. Pastor, isso é bíblico? O autor está falando aqui? Sim, nós não tínhamos ainda, no tempo de Jesus, o Novo Testamento escrito. Os evangelhos foram escritos depois, as cartas, todas elas. Mas olha o que vem aqui, o que o Senhor disse, em Lucas 24, 44. E disse: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, essa divisão é citada como era a divisão do Antigo Testamento para os hebreus em Lucas 24, 44. Dentre os escritos, que são 11 livros, estão os Megilot, 5 rolos, livros curtos, lidos publicamente nas festas judaicas anuais. Cântico dos Cânticos, ou Cantar de Salomão, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Shavuot, ou Pentecoste, a festa da colheita. Só uma observação sobre essa palavra Tanakh, né? Ela é um acróstico de Torá, lei, Neviim, profetas, e Ketuvim, escritos. Apenas um dado para os irmãos. Então, depois nós vamos ver como é que é a divisão na nossa Bíblia. Lá tinha essas 3 divisões na Bíblia hebraica. O Torá, que era o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a lei. A segunda, Neviim, profetas, mas essa divisão não é exatamente como está na nossa. Existem alguns livros que para eles são considerados proféticos, mas para nós tem uma outra divisão. E os escritos, que são 11 livros. E entre esses 11 livros chamados escritos, estão também os Megilot, ou seja, 5 rolos, que eram lidos nas festas judaicas.
como ele explica aqui, Cântico dos Cânticos, o Cantar de Salomão, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. E Ruth era lido na festa da colheita, ou Shavuot, ou Pentecoste. Então é importante entender isto. Ruth é exatamente um livro que foi escrito lá no tempo do juiz, como vimos aqui na introdução, depois vamos ver durante essa lição, vamos ver a autoria e tudo mais, e tinha essa divisão na Bíblia hebraica. Se formos pegar o hebraico, se alguém pegar a Bíblia hebraica e traduzir o livro de Ruth, pedir alguém para traduzir para o português, a tradução vai ser semelhante à nossa. Por que eu digo semelhante? Hoje nós temos várias traduções para o português e elas diferem em uma palavra ou outra, mas no geral formam o mesmo conteúdo. Vamos para a segunda subdivisão na Bíblia cristã. Enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, Pentateuco, Profetas e Escritos, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto de 4: Pentateuco, poéticos, históricos e proféticos. Para que você não tenha dúvida nenhuma, meu amado irmão, eu vou parar aqui de ler e vou comentar. Qual é o Pentateuco? A mesma coisa da escritura hebraica. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Embora ele tenha colocado logo depois aqui poéticos, mas na verdade nós começamos com os históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são, na nossa Bíblia, os livros históricos. Depois vem os poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantar de Salomão. Depois nós temos os profetas maiores, que aí entra entre os profetas. Essa parte da profecia na nossa Bíblia não difere. Profetas maiores ou menores no sentido de serem livros proféticos. Todos eles são proféticos. Os maiores são Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E depois vem os menores, não sei se eu conseguirei falar na ordem certa: Osés, Joel, Amós, Abacuque, Jonas e Miqueias, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Faltou um aí, na 1, dentro de uma ordem. Então, são 5 maiores, 12 menores. Então, aí está. Ruth está entre os livros históricos, como ele vai dizer aqui a partir do próximo parágrafo. Ruth está categorizado como livro histórico, por seu evidente gênero narrativo, mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética, empregando estilo e linguagem próprios do hebraico clássico. O autor expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens. A obra está organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos. Então temos algumas curiosidades importantes aqui. Vou só aqui buscar aqui, mas eu separei algumas coisas para ler para os irmãos. Vamos lá. Vamos lá. O livro de Ruth, segundo um autor chamado Finis Jennings Dake, que viveu entre 1902 e 1987, ele tem 4 capítulos, 85 versículos, 16 perguntas, sendo este o primeiro livro da Bíblia. Na nossa Bíblia ele é, acho que o 8º, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. O 8º livro na ordem do nosso Antigo Testamento, na Bíblia cristã. Então é o primeiro livro sem profecia ou mensagem particular de Deus por um profeta de Israel. Também ele tem 30 ordens e 2 promessas. Mas você não vê, você vai ver em Gênesis Deus usando uma palavra profética, e assim em cada um dos livros do Pentateuco,
também Josué, também Juízes, mas Ruth não aparece isso. Mas é interessantíssimo como o autor aqui da nossa lição colocou essa segunda parte. A primeira parte eu já expliquei quando eu li. É um livro histórico, mas tem uma beleza poética. Escrito lá no hebraico clássico, é uma coisa, é bonito. A gente lê o livro de Ruth, eu até tenho uma orientação, acho que na semana passada eu falei com os irmãos aqui, falei presencialmente na igreja e volto a repetir aqui para quem esteja assistindo, for assistir esse vídeo. Leia o livro de Ruth. Nós vamos estudar 13 lições. Deus quiser, Deus assim nos dê saúde, bênção, graça. Estarei aqui ministrando durante 13 vezes. A primeira, agora mais 12 com essa, depois dessa mais 11. São 13 lições. As 5 primeiras Ruth, depois vamos começar a estudar Esther. Então, veja bem, meu amado irmão, 4 capítulos em Ruth, 10 em Esther. Dá para você ler tranquilamente, estudar estes livros juntamente com o estudo da palavra. Então você vai ver a beleza do livro de Ruth. Ele diz aqui, eu já disse, irmão, 4 capítulos, 85 versículos, trazendo alguns aspectos subjetivos da vida do personagem. Não só os aspectos objetivos. Fulano era assim, era isso. Não, fulano era sacerdote, Não, coisas que aconteceram, particularidades que aconteceram na vida de Ruth, na vida de Noemi chegando lá pedindo para o pessoal chamar ela de amargurada. Vários detalhes que, como estão aqui no Ruth 1, do 12 a 21, que é aquela parte em que Ruth e Ofra voltam e Noemi pede para elas voltarem para o seu povo, e Ofra vai, mas Ruth permanece e faz a declaração. Depois, no capítulo 2, certeza, são situações que aconteceram, que ela buscou ali ajudar a sua sogra, no capítulo 3, e no capítulo 4, a particularidade, provavelmente, da questão de Boaz, naquela questão da redenção. Então, é muito lindo o livro, não somente a história, e, como dissemos na introdução, vemos a mão de Deus agindo em cada parte deste livro. Depois vamos para a terceira subdivisão. Eu pedi licença, irmão, para tomar um copinho d'água, minha garganta está um pouco seca. Então vamos lá. Terceira subdivisão do ponto 1. Autoria e data. Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria e data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a ele a autoria. A forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel. Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Sendo assim, o livro teria sido escrito no século X a.C. Então, pastor, e essa questão? Sim, vamos estudar essa questão, e aí depende de muitas leituras, de muitas fontes, há todo tipo de opinião. Tem gente que tem a opinião que esse livro foi escrito com a intenção, num período depois desse aqui, para que pudesse dar respaldo a casamentos mistos. O que é casamento misto? No caso daquele contexto lá de Israel. O israelita, ele poderia casar com outra mulher israelita, segundo a lei de Moisés, mas não deveriam casar com mulheres fora de Israel, mulheres que servissem a outros deuses, para que não tirasse da presença do Senhor. É lógico que houve exceções, alguns fizeram assim, Salomão principalmente fez isso, na parte quando o reino depois foi dividido, Acabe fez isso, casando-se com Jezabel e outros mais, mas não era a ideia. Não, a ideia essa não pode ser, porque Ruth era moabita, sim. Aí, teoricamente, o casamento de Boaz foi de Boaz, israelita, com uma mulher moabita, mas era uma moabita convertida. Ela tinha seguido Noemi, foi até Israel para viver com o povo de Israel. O casamento misto era quando aquele povo idólatra vivia lá e alguém de Israel ia lá, buscava alguém, como Sansão, foi lá, buscou uma mulher e deu aquele primeiro problema, depois foi com Dalila e deu o segundo problema. Pessoas que serviam a outros deuses que não faziam parte de Israel.
Ruth, não, ela tinha voltado com Noemi, já estava dentro das práticas de Israel, tinha se convertido a Deus. Então não é. Outros botaram lá na frente, no tempo, período interbíblico, e a gente sabe que no período interbíblico não foi escrito nenhum livro, ou seja, entre Malaquias e o Novo Testamento. Então, há muita divergência. Então, pastor, que opinião nós ficamos? Eu fico com o autor da lição e fico com essa ideia. Escrita por Samuel, já que Samuel conviveu com Jessé e conviveu com Davi, a qual ungiu o rei de Israel. Davi já tinha sido ungido rei de Israel aqui? Provavelmente não. Aqui ele só estava falando sobre a questão que, lá no final do livro, depois não vamos ver isso, que Obed e Ruth, Boaz e Ruth geraram Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. E um fato histórico importantíssimo para vermos a mão de Deus agindo em prol do seu povo e também referente à vinda do Messias. E provavelmente é escrito nessa época. Há uma discussão também sobre quando foi escrito. Alguns pensam que foi no período do juiz chamado Sangá, que não tem muito destaque. Outros pensam que foi no período de Gideão, mas não temos uma ideia fixa ou certa de qual a época exata que essa história aconteceu. Mas que foi no tempo dos juízes, foi, e provavelmente no tempo final, já que cita ela sendo bisavó e Boaz, bisavô de Davi. Vamos então agora para a segunda subdivisão. Contexto histórico. No tempo dos juízes. Não há uma data precisa para os padres de Ruth, acabamos de falar no ponto anterior. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi nos dias dos juízes, Ruth 1:1 e Ruth 4:21-22, que é a parte final quando Obed nasce. Esse período do juiz durou mais 3 séculos. Começou depois da morte de Josué, por volta de 1375 a.C., e se estendeu até o início da monarquia de Israel, com a ascensão de Saul ao trono em 1050 a.C. Mas ainda temos o período de Saul para depois vir o período de Davi. Foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Juízes 1, do 7 ao 19. Morreu Josué, o povo esqueceu e acabou se misturando com aquelas nações. Uma frase que identifica bem aquela época sombria é: cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Sem uma sábia direção, o povo perece. É isso, pastor? Vamos lá. Eu poderia ler aqui o próprio livro de Juízes, mas eu vou ler Provérbios 11:14, uma palavra poética, mas de certa forma também profética para nós termos cuidado. 11:14, mais uma folhazinha aqui, 2 folhazinhas aqui virou, vamos lá. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então, como foi esse tempo do juízo? Por que Deus destruiu aquelas nações e deu elas para os descendentes de Abraão? Por causa da perversidade que eles agiam em várias situações. Seus cultos com coisas, como a gente viu aí a questão da Ruth Moabita na semana passada, o povo Moabita vivia em prostituição, cultos de prostituição, muita coisa, e todo aquele povo, não era só o Moabita, todo que habitava naquela terra. Então Moisés leva o povo, tira o povo do Egito, atravessa o povo pelo deserto, mas ele comete um deslize, ao relir a rocha quando não deveria fazer dessa forma, e ele não entra na terra prometida, mas Josué, o seu substituto, entra, vence as guerras, não conseguiu vencer todas, morre Josué, e aquele povo ainda tem que destruir alguma daquelas nações, mas não o faz, por vários motivos, e acaba se misturando. É isso que você vai ver nos 21 capítulos de Juízes. O povo se corrompendo com deuses estranhos de outras nações, porque habitavam junto deles. E no final do livro tem essa palavra: por não haver rei em Israel, cada um fazia o que desejava, como achava que deveria fazer. Não é assim que nós devemos viver. O cristão
tem que viver de acordo com este livro, esta palavra, fazer a vontade do Senhor, senão pode perecer. E foi nesse contexto, durante esta época, que este livro foi escrito. Agora vamos ver aqui secularismo, hedonismo e idolatria. Depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído à adoração dos seus deuses. Aqui tem várias citações. Eu vou ler é bom ler, a gente ler o livro de Juízes, né? Porque é o que ele está citando desde o ponto passado aqui, como era a situação que vivia aquele povo, e foi nessa situação que foi vivida a história de Ruth. Então, no capítulo 3, do versículo 5 ao 7, diz o seguinte: habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, e heteus, e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus, tomaram das suas filhas para si por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e seguiram as Baalim e a Astarote. Esquecer do Senhor seu Deus é um problema sério em qualquer época. Secularismo e hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. O pervertido culto a Baal, deus da chuva, e a Astarote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia em um degradante nível de imoralidade e idolatria. A falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. No reino de Deus não basta ter carisma para liderar. É preciso ter caráter aprovado. Eu vou ler para vocês um texto que eu poderia falar de cor, mas eu vou abrir a Bíblia para ler. Um dos textos que ele cita aqui para o líder cristão, o líder verdadeiro, aquele que quer fazer a vontade do Senhor, foi chamado para isso. Presta bem, 2,15 de 2 Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Vamos comentar isso aqui e, inclusive, comentando este ponto. Então, continuando, quase o ponto 1. Exatamente, já tínhamos comentado. Já saiu, o povo se misturou, lemos Juízes capítulo 3, começaram a casar com as filhas daquele povo. E aí, pastor, o que acontecia? Deus deixava, então, que eles ficassem servos desses povos. O povo que era para ser destruído por causa dos cultos de prostituição, de tudo aquilo que eles faziam, matavam seus filhos aos seus deuses, a Moloque e outra coisa. Agora, Israel estava se misturando com eles. Em vez de ter os destruído e reinado naquele lugar, e o Senhor está reinando sobre o seu povo, e aqueles que se convertessem, como se converteu lá em Jericó, Raabe, como se converteu depois aqui Ruth, como lá na frente se converteu Naamã, e tantos outros que eram pessoas que não eram de Israel, mas que se converteram e passaram a servir o Deus verdadeiro. Esse povo fez o contrário. Ele se misturou, ele começou a fazer as práticas que aquele povo fazia. Aquele povo então dominou. Deus deixou, Deus tirava a proteção deles. Aí eles clamavam, pediam misericórdia, e Deus mandou o juiz. Juízes são esses. Pessoas que foram levantadas por Deus para, de alguma forma, libertar esse povo. Nós temos Otiniel, temos, eu não vou lembrar de todo, Baraque, que juntamente com Débora venceu, temos Gideão, Jefité, Sansão, e outros que a Bíblia cita rapidamente, sem uma história. Esses que a história foi um pouquinho maior. Otiniel não se conta muito, mas se conta ali... Eude, que se conta também um pouco da história dele, mas os principais Baraque tem uma história maiorzinha contada, Gideão grande, Sansão, Jefité, esse povo. Deus levantava e se livrava, até que veio Samuel, a palavra profética voltou para Israel, e foi levantado o primeiro rei Saul, e aí passou o seu reinado, e essa situação terminou, pelo menos em parte, desse povo estar fazendo o que queria de qualquer maneira. Aí ele fala no final aqui que para ser líder não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado. Então
Tem gente que é boa chama a atenção. O que é ter carisma? É chamar a atenção para si. Entre aspas, né? Um sinônimo meio... Poderia ser mais profundo que eu estou falando, mas, cara, aquele é a pessoa que fala, as pessoas prestam atenção no que ele está falando e tal. Mas não basta ter carisma. Precisa ter intimidade com Deus, caráter aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, caráter aprovado. E que maneja bem a palavra da verdade. Opressão, clamor e livramento. Eu já comentei, mas ele vai agora comentar. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacava e saqueava sua cidade e terra, mantinha o povo sob domínio opressor por longos períodos. Aí ele cita aqui Josué, Juízes 3, 7 a 9, versículo 2 a 14, 4, 1 a 3, 6, 1 a 6, vários períodos em que aquele povo ficava longos anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, sob o domínio daquela outra nação. Afligida, a nação clamava a Deus e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Esses juízes hebraicos, sofetim, não eram magistrados civis, como os que conhecemos hoje, que julgam em fóruns e tribunais. Eram libertadores, geralmente líderes militares, como Otiniel, Baraque, Gideão, aqui em várias citações aqui, poderosamente usados por Deus para julgar a causa de Israel, livrando os seus opressores. Apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação, Deus ouviu o gemido do seu povo em seu momento de dor e aflição, como está em Juízes 2,18. O Senhor é longânimo e cheio de misericórdia. Há várias citações aqui. Lamentações 3,22, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Ele ouve os que a Ele clamam. Então, veja bem, meu amado irmão, já comentamos e voltamos a comentar aqui. Uma coisa importante que ele comentou aqui, que esse juiz não é... Hoje você pensa em juiz como? Talvez alguém leia a Bíblia, juiz, tempo do juiz. O cara ia lá e ia jogar o povo, ia dizer que ele estava errado, que ele estava certo, da opinião. Não, esses juízes aqui não eram líderes militares, a qual Deus levantava. Ele cita aqui Baraque, venceu aquela guerra justamente com a ajuda, ele quis que a Débora fosse junto, e foi através de uma mulher que matou o Sisera, para que ele vencesse aquela batalha. Otiniel, Gideão, e outros mais, já citamos Jefité. São pessoas que iam lá, lutavam contra o inimigo, venciam o inimigo e tiravam Israel daquela situação. Gideão, eu prego muitas vezes sobre Gideão, já falei, dei vários ensinamentos sobre Gideão. É um homem que ia 32 mil homens para vencer uma batalha. E Deus falou, tem muita gente contigo, o povo vai dizer que quem venceu a batalha foi vocês. Sendo que 32 mil era muito pouco em relação aos midianitas, que era o exército estava contra ele, que era muito maior. E Deus, aí ele foi, Deus mandou ele dizer, quem é covarde volta para casa. E voltaram 22 mil, ficou 10 mil. Deus falou, ainda é muito, fez o teste de beber água. Ele foi numa luta com 300 pessoas, apenas 300 pessoas no seu exército, e Deus deu a vitória. Então, esses líderes, neste contexto de secularismo, hedonismo, idolatria, opressão, clamor e livramento, é onde está instituída a história, constituída essa história de Ruth, neste livro que estamos estudando neste momento. Agora vamos lá. O propósito e mensagem. O que o livro de Ruth nos traz? Qual o propósito que ele foi escrito e qual a mensagem que podemos trazer para nós hoje, no século XXI, a Igreja de Cristo Jesus? O cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Apocalipse 5,5, conforme Ruth 4, 18 a 22, ou Gênesis 49, que diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador, nem de seus pés, até que venha Siló, e aí se congregarão os povos. Embora Ruben fosse primogênito de Jacó, seu ato de desonra ao leito do pai, deitando com sua concubina, fez com que perdesse a primogenitura e a posição de liderança. Isso está em Gênesis 35, 22, quando ele faz a atitude, e depois o Senhor diz isso, Jacó diz isso na sua palavra profética para cada filho dele, antes de morrer, em Gênesis 49, 4.
A promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá, sendo Samuel o autor do livro de Ruth. O propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita. A ancestralidade de Davi o legitimava para o trono. Então vamos para algumas situações aqui importantes para nós entendermos aqui. Primeira coisa, Deus chamou Abraão e dali surgiu o povo hebreu. Abraão teve um filho que não era o da promessa, com Agar, e Deus depois não era o filho da promessa, era com Sara, depois de velho, e Sara velha também, ele teve seu filho chamado Isaac. Isaac casou com uma mulher chamada Rebeca, estéril, orou durante 20 anos, e Deus lhe deu dois filhos, chamados Esaú e Jacó. Esaú seria o herdeiro da promessa para essa continuidade, mas ele rejeitou, ele vendeu a sua primogenitura para Jacó. E Jacó então ficou com a bênção de Abraão e de Isaac. Jacó não teve apenas um ou dois filhos, como Abraão, um filho da promessa, e Isaac, 2. Ele teve 12 filhos. E o primogênito era Rúben. Rúben era o primogênito. Mas Jacó, ele por circunstâncias, e não vamos ficar até por causa do tempo que temos comentando isso aqui, teve 4 mulheres. E, na verdade, 2 mulheres e 2 concubinas. Raquel e Lia, ou Leia, ele foi enganado por Labão, que deu a Leia primeiro, mas ele queria casar, era com Raquel, e cada uma delas teve uma empregada, uma pessoa, uma ama, uma pessoa para ajudar, e depois, Bila e Zilpa, elas acabaram, quando pararam de dar filhos, entregando essas suas empregadas, vamos colocar assim, para Jacó. Ele teve filhos dela, teve 2 filhos com cada uma delas. Então, acabou tendo 12 filhos. O primogênito é Rúben. E Rúben depois teve relações sexuais com uma dessas mulheres, que não foi nem com a sua mãe e nem com a sua tia, Raquel, porque ele era filho de Leia, mas com uma das concubinas. Então ele perdeu a sua primogenitura por isso. Mas depois dele era Judá, não, era Simeão e Levi. Mas quando Jacó voltou da casa de Labão, ele começou a morar de novo na terra, que Deus tinha prometido a Abraão e Isaac, em Canaã. Ele foi morar perto do pessoal de Siquém, e o rapaz lá, que era da parte filho de Siquém, aquele povo, era príncipe, ele acabou estrupando a única filha que Jacó tinha mulher, e Diná. E os seus filhos, Simeão e Levi, sem falar nada com Jacó, resolveram se vingar daquele povo. E aí o quarto era Judá. Então, Judá ficou com essa bênção da promessa, embora a primogenitura não ficou com ele, ficou com José. Mas lá já na profecia de 49, como está citado aqui, 49:10, Leão da tribo de Judá, raiz de Davi. O livro foi escrito, parece que por Samuel, no tempo que Saul pode ter sido escrito a história, aconteceu lá. Mas o livro não foi escrito na hora que aconteceu a história, foi escrito depois. Na época que Saul era rei. Então legitimava que Davi depois fosse rei em lugar de Saul. Está mostrado aqui que ele era da descendência de Judá, e daí viria o Messias, então Deus ia cumprir aquilo que falou. Segundo subtópico, propósito de mensagem: amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade. Como representantes de judeus e gentios, respectivamente Boaz e Ruth, denunciam a derrubada da parede da separação, como está em Efésios 2, de 11 a 16, dizendo que em Jesus a parede de separação foi derrubada entre judeus e gentios, ou seja, os gentios também poderiam se converter, assim como os judeus, ao Messias enviado por Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. A redenção é vista no livro do sentido literal e tipológico. Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo, nosso Redentor,
como está em Isaías 59:20, Lucas 1:68, Efésios 1:7, Tito 2:14. Ou seja, Cristo é o parente próximo. Nós viemos de Deus, mas nos afastamos por causa do pecado de Adão e Eva. E havia uma promessa de Gênesis 3:15 que o Senhor enviaria a semente da mulher. Nós viemos da mulher também, mas vivemos em pecado. Então Cristo veio para remir. E Cristo veio para pagar o preço da sua morte na cruz do Calvário, que era o preço colocado por Deus para que o homem tivesse o seu pecado perdoado. Ele tomou sobre si os nossos pecados, pelas suas pisaduras fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, como diz Isaías 53, e ele tomou esse castigo, ele morreu na cruz, então ele nos remiu, nos comprou. O que aconteceu? Como é que Boaz resolveu o problema de Noemi e, consequentemente, de Ruth? Toda aquela terra que era de Meleque, ele comprou, passou a ser dele, e agora Noemi pôde, então, voltar a ter uma vida normal, como uma cidadã com a qual ela tinha perdido todas as coisas. E, consequentemente, ele teve Ruth como esposa, ainda para fazer uma coisa. Essa primeira criança que nasceu seria para dar nome a Malom, ou seja, Obed era aquilo que está também cumprindo a lei. Ele veio remir, ele veio modificar, assim como Cristo veio nos comprar, nos fazer uma nova criatura e fazermos agora também filho de Deus por adoção, porque nós fomos adotados, como diz lá em Romanos claramente, especialmente Romanos capítulo 8, mas outros textos da Bíblia Sagrada, em que vai dizer que o Senhor nos comprou e agora nós somos filhos de Deus. A parede estava quebrada da separação. No Antigo Testamento, alguns gentios se converteram, mas os judeus eram totalmente exclusivistas. No tempo de Cristo, mais ainda parece, mas Cristo veio para quebrar essa parede da separação, morrendo na cruz do Calvário e provendo salvação para todo quanto aquele nele crê, de qualquer lugar do mundo, do planeta, que venha aceitar a Cristo como o único e eterno Salvador de sua vida. E por final, o livro está nos mostrando para isso, está apontando para Cristo. Fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas no dia do juízo. Havia um remanescente fiel que temia Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos. Em um mundo de crescente iniquidade, o justo vive pela fé. Abacuque 2:4 é o texto original, depois é repetido em Gálatas, é repetido em Hebreus, no Novo Testamento, e Romanos. Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo em que predominava o egoísmo. Nos dias dos juízes, a maioria vivia segundo seus próprios padrões e interesses, Juízes 21:25. Já lemos aqui, já foi falado aqui, cada um fazia o que queria. Noemi e Ruth destoaram desta máxima individualista. Sogra não pensava em si mesma. O amor não é egoísta, como diz em Hebreus 13:5. Então, duas lições importantes. Nós vemos que o livro apontava para Cristo, Boaz, o remidor, depois não vamos ver isso particularmente. O livro de Ruth não vai deixar de ser estudado aqui, depois ele vai ser estudado nas suas peculiaridades nas próximas lições. Mas também fidelidade e altruísmo. Então vamos lá. Treva no tempo de juízo. Era verdade, meu amado irmão. O povo vivia, como já explicamos aqui no ponto anterior, se misturando com aquele povo, praticando a idolatria, cultos a Deus fora, tudo isso acontecia. Só que aí havia pessoas fiéis ainda no meio de Israel. E aqui estava uma família fiel. Já comentamos semana passada, voltamos a comentar. Na teoria, Emelec não tinha que ter fugido com Noemi e seus dois filhos da fome de Israel. Teria que ter ficado lá e passado por aquela prova. Mas é a propósito de Deus que a gente não consegue entender. E às vezes Deus quer agir. Eu até expliquei isso, falei isso na semana passada, falei quando eu ministrei aula. Onde Deus te colocar, mesmo que você ache que é um lugar que não deveria estar naquele lugar, mas Deus quer te usar de alguma forma para abençoar vidas. E foi o que aconteceu. Eu creio piamente que a conversão de Ruth se deu pelo exemplo que ela teve, vendo o seu sogro, sua sogra, o seu marido, o seu cunhado, vivendo numa terra estranha, cheia de ideias erradas, diferentes, o Deus diferente, né? Israel cria no verdadeiro, eles criam vários tipos de Deus,
mas mantendo a sua fé. Eles não mudaram, eles não foram para lá e aderiram à ideia moabita, o modo de vivente moabita, mas viviam como um verdadeiro servo de Deus. E depois da morte, Noemi não se apostata da fé, mas permanece firme e resolve voltar para a sua terra. Isso influenciou certamente bastante Ruth, para que ela pudesse também passar por essa experiência. O justo vive pela fé. Noemi voltou sabendo que teria muita dificuldade, mas pela fé ela venceu juntamente com Ruth, Noemi. E, por final, o altruísmo. O que é altruísmo, meu amado irmão? É eu pensar menos em mim mesmo e mais no meu próximo. Naquele dia não era assim, cada um pensava em si mesmo. Cada um queria fazer o que interessava a ele. No final da história, ali do livro de Juízes, você vai encontrar um levita que os levitas ficaram divididos no tempo de Josué em várias tribos. Cada tribo tinha que ter também a participação. Então o levita, que era, se eu não me engano, da parte de Judá, ele chegou na casa do homem, chamaram Mica, um homem que tinha feito seus deuses, um homem, enfim, uma história totalmente estranha, e convidou ele para ser sacerdote de Deus falso. Ele ficou um homem que deveria ser um levita de Deus. Depois passou a tribo de Dan, levou aquele Deus falso, levou o levita junto. Era assim uma coisa terrível, mas ainda havia um remanescente fiel. E também pessoas que não se pensavam em si mesmo. Aqui é um grande exemplo para nós. Hoje o que se diz aí? A sogra é isso, a sogra é aquilo, sogra e nora não pode se dar. Não. Aqui tem uma história real, bíblica, verdadeira, onde havia um grande e maravilhoso relacionamento. Noemi foi muito boa para as suas noras, inclusive dizendo que elas poderiam voltar. Elas estavam em toda a liberdade, dizendo a dificuldade que ela teria, e não queria que elas passassem a dificuldade, ou seja, ela abriu mão, porque aquelas duas jovens poderiam cuidar dela, já que seu filho tinha morrido, era nora dela. Ela disse, não, eu vou lá para lá e estou na mão de Deus. Uma voltou, Ofra, mas Ruth foi. Então Ruth também demonstrou altruísmo. Não quis voltar para o seu povo, não quis voltar para o seu Deus, não quis voltar para a tranquilidade da sua família, mas seguiu Noemi. Noemi tinha alguma coisa para dar a ela, Noemi tinha alguma coisa para devolver a ela, Noemi tinha alguma coisa para fazer de bom para ela. Não. Noemi não tinha nada, ela estava pobre. Mas Ruth se apegou a ela, se apegou ao seu povo, se apegou ao seu Deus e foi com ela. Altruísmo, uma realidade que precisa estar presente na Igreja de Cristo. Como ele diz aqui no final, o amor não é egoísta. Vamos para a conclusão dessa nossa segunda lição. O livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios. Sem violar o princípio do livre-arbítrio humano, o Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo ele é fiel. Então tudo isso está claro no livro. Deus está conduzindo a história. Pastor, é predestinação? Não. Deus deu livre-arbítrio ao homem. Falamos na semana passada e voltamos a repetir. Pode ser que alguém não concorde conosco, alguém tenha até uma ideia diferente, mas se Deus colocou você para fazer algo, Ele te deu o livre-arbítrio para escolher, querer ou não. Podemos dar algum exemplo, pastor? Lógico. Demas se converteu, Demas seguiu a Paulo, ajudou ele, em determinado momento resolveu ir embora. E Paulo chega a dizer, eu estou sozinho, todo mundo me abandonou. Demas amou mais este presente século, se desviou, não quis mais ajudar Paulo. João Marcos foi missionário na primeira viagem missionária, depois não quis mais ser, no meio da viagem foi embora, voltou, teve lá, se preocupou mais com seus interesses, com seus problemas, do que com a obra de Deus. Então, houve algumas coisas nesse sentido que a Bíblia vai nos mostrar que aconteceram. Não foi usado João Marcos não quis mais, depois houve a divisão de Paulo e Barnabé, mas Barnabé seguiu com João Marcos, Paulo seguiu com Silas, e a obra de Deus foi feita, e aquele que não fez nesse lado, fez do outro, Deus fez do outro. Deus vai usar alguém para fazer aquilo que tem que ser feito. Deus está no controle da história. E, como ele diz aqui no final, eu vou ter o último versículo, aliás, eu gosto muito desse versículo, inclusive tem um hino que nós cantamos, que já foi cantado muito no meio da Igreja Evangélica Brasileira, para terminar para você essa lição de hoje.
que é Isaías 64, a última citação da lição. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, ele está falando do Senhor, que trabalhe para aquele que nele espera. Deus é fiel, ele está trabalhando, basta confiar e acreditar nele. Que Deus possa abençoar todos os nossos amados irmãos. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando mais uma aula, a terceira aula, que é Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Então nós já tivemos aqui um toque desse assunto e semana que vem nós vamos ver de uma forma mais profunda na próxima lição. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.